Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Podem sentar. Hoje, 4 de maio, a Igreja celebra a memória de Santa Mônica, viúva. Partiu para a eternidade no ano de 387. Modelo de esposa e mãe, viveu esta santa uma vida de intensa fé. Dócil e paciente, esperou a conversão de seu marido até consegui-la no leito de morte deste. Durante 28 anos, rezou e suplicou entre lágrimas a Deus pela conversão de seu filho. Teve a sorte de vê-lo receber o batismo e a grande felicidade de expirar nos braços deste grande bispo de Cartago e doutor da Igreja, Santo Agostinho. Que Santa Mônica e Santo Agostinho intercedam por nós. Hoje, na nossa catequese, vamos falar sobre o limbo. Desceu aos infernos. Estas 3 palavras constituem um dos artigos compendiados no símbolo dos apóstolos. A oração do creio, né? É de fé que Jesus Cristo, depois da sua morte, enquanto o corpo repousava no túmulo, sua alma desceu aos infernos para libertar as almas dos patriarcas e profetas que morreram antes da redenção do mundo. Então, os profetas e patriarcas que vieram antes de Nosso Senhor estavam aguardando este momento de serem resgatados do limbo. E Nosso Senhor, quando esteve repousando no túmulo, após a sua morte e antes de sua ressurreição gloriosa, ele foi aos infernos para resgatá-los. Até então, o céu era fechado. Jesus Cristo predissera pela boca de um dos profetas que penetraria os lugares mais ínfimos da terra, examinaria todos os que dormiam e havia de iluminar os que tinham esperança no Senhor. A palavra inferno quer dizer lugar subterrâneo, inferos ou inferiores. A Escritura nos apresenta como um abismo onde só há ranger de dentes, colocado na extremidade de um outro mundo. Para nós, o céu é essa imensa abóbada azul, matizada de estrelas, que se alteia à nossa vista, em cujo seio infinito giram todos os astros, e por trás do qual fica a eterna morada de Deus, com os anjos e os bem-aventurados. A Igreja designa com o nome de inferno não só o cárcere onde sofrem eternamente as almas dos condenados, mas também o limbo, parada de esperança em que os justos do Antigo Testamento aguardavam o momento de ser admitidos à glória celeste. Foi, pois, ao limbo, e não ao inferno,
que Jesus Cristo desceu para buscar as almas dos eleitos de Israel. Na oração já modificada após o Concílio Vaticano II, eles tiraram a palavra inferno, colocou mansão dos mortos. Mas a palavra original é essa mesmo, descer aos infernos, que significa tanto o inferno em si, como o limbo. Como vimos, Nosso Senhor não foi ao inferno, ele foi ao limbo para resgatar as almas dos justos, os profetas e patriarcas que lá aguardavam a sua vinda. É ali, no limbo, que pairam as crianças que morrem privadas da graça do batismo. O limbo não é uma prisão, é uma mansão de paz. Depois de consumada a obra da redenção humana e estabelecida a Igreja, o batismo tornou-se para as crianças o único meio de se libertarem da culpa original. Diz-se o único meio, porque para os adultos, além do batismo sacramental, há o de desejo e o do martírio, que também é chamado de batismo de fogo ou batismo de sangue. Em caso de necessidade, o adulto pode remir-se da mancha original e dos pecados atuais pelo desejo ardente de receber o batismo, segundo esse desejo de um ato de contrição perfeita. Seguindo, no caso, a esse desejo, um ato de contrição perfeita. Do mesmo modo, aquele que se deixar sacrificar pela fé de Jesus Cristo, ou sofrer qualquer violência que lhe cause a morte, por outra virtude especificamente cristã, supre com a efusão do sangue o banho lustral do batismo. Então, o batismo de desejo e o batismo de sangue. Ambos em caso de extrema necessidade, que alguém morre sem ser batizado, mas estava se preparando, estava desejando ardentemente, receber o santo batismo, o sacramento do batismo, mas não teve tempo, morreu antes, alguma coisa. Então, como ele desejava receber ardentemente esse sacramento, e fez um ato de contrição perfeita de seus pecados, então ele é considerado como batizado, o batismo de desejo, para a igreja. Da mesma forma, o batismo do martírio, a pessoa morre em defesa da fé e ainda não é batizado, então ele também é considerado batizado, batismo de sangue. Equivalente ao banho lustral, ou seja, ao banho da água lustral que é usada no batismo. A criança não aproveita este socorro da misericórdia divina porque lhe falta a faculdade volitiva. A criança não deseja, ela não sabe disso. Então, por isso, ela não aproveita dessas duas formas de batismo. Nem o batismo de desejo e nem o batismo de sangue. A graça da conversão Deus concede sem violar o livre-arbítrio. Então, Deus concede o livre-arbítrio, a pessoa que escolhe. Deus não vai violar isso. Então, a criança não tem essa capacidade de escolher, de desejar. A criança sem o uso da razão, E Deus não vai violar aquilo que Ele criou, aquilo que Ele deixou, Então, o livre-arbítrio. Só o adulto é que tem livre-arbítrio. A doutrina católica ensina e,
Por consequência, é necessário crer firmemente que as crianças que partem deste mundo sem receberem o batismo não podem penetrar os umbrais da eterna glória. Chegam até a porta, mas não podem ultrapassar os umbrais dessas portas eternas. O castigo do pecado original é a privação de Deus. Agora, em que consiste esse castigo reservado à criança? É que não se pode atinar. A revelação divina nada determina a respeito. Porém, a opinião mais comum dos teólogos, apoiados em razões intrínsecas, é que aqueles que não têm outra culpa além da original não sofrem depois da morte, senão a pena de dano. Isto é, a privação da beatitude celeste, ou seja, a privação de ver a beleza de Deus. Eles chegam até os umbrais do céu, mas não podem ver a Deus, não podem contemplar a Deus. Então essa é a pena para os teólogos. Há de ser diverso esse castigo daquele que sofrem os adultos que sucumbiram em estado de pecado mortal. Também diferente, né? Aqueles que morrem, os adultos que já morrem em pecado mortal, mesmo que forem batizados, então eles serão condenados. Não vão nem para os umbrais, nem para a mansão de paz, já vão direto para a condenação eterna. É certo que em ambos há a privação da eterna glória, tanto para os que estão condenados, quanto para as crianças que vão para o limbo. Há a privação da eterna glória, mas a criança não pode reclamar com o mesmo anseio do adulto a posse de um bem perdido que não conheceu. Pelo axioma teológico de que não se deseja o que não se conhece. A criança, sem o uso da razão, ela não deseja, ela não conhece. Então, por isso, ela não vai sentir falta daquilo que ela não conheceu. Ela não vai desejar aquilo que ela não teve consciência de que existia. Em comparação com a do condenado, que conheceu Deus, sabe que foi criado para o céu, seu fim único, e se vê para sempre privado, irremediavelmente afastado de Deus, centro de atração das almas. Então, para os condenados, esse sofrimento é bem maior. Na verdade, a criança que está no limbo não sofre, né? É uma mansão de paz, como falei anteriormente, né? Mesmo que as crianças, por uma misericordiosa intervenção de Deus, providência Dei speciale, uma providência especial de Deus, tenham noção da felicidade que lhes fugiu, essa não pode ser senão de uma maneira imperfeita. Na posse integral dos dons e bens naturais, que lhes são inerentes, afirma São Tomás, elas gozam de certa felicidade e estão contentes com a própria sorte.
diz São Tomás. Do que ficou dito, se conclui quanto é grave a obrigação dos pais de providenciarem, no menor espaço de tempo, o batizado dos filhos. Hoje em dia, os pais deixam os filhos escolherem se querem e quando querem ser batizados. A Igreja estabelece o prazo mínimo de 8 dias, a contar do nascimento, em memória da circuncisão de Nosso Senhor, que se submeteu a esse rito legal na 8ª do Natal, 8 dias após o Natal. Então a Igreja estabelece que, se possível, que se faça dentro desses 8 dias. Antigamente as crianças eram batizadas bem cedo, né? Eu fui batizado com 3 meses. 3 meses de nascido. A grande maioria das crianças, há 30, 40 anos atrás, eram batizadas bem cedo mesmo. Isso foi se perdendo, né? Hoje, como falei, crianças aí, adolescentes, jovens, até adultos, sem ser batizados. E o empenho da Igreja é de tal intensidade para que ninguém pereça sem a graça do batismo, que permite qualquer pessoa, mesmo herege, até os próprios pais, que batize se acharem em perigo de morte. Um herege ou os pais podem batizar se a pessoa está em perigo de morte. Usa água, né? Eu te batizo em nome do Pai, com água, e do Filho e do Espírito Santo. Ordena que se batize nas mesmas circunstâncias a criança que, ao nascer em perigo de vida, apresentar qualquer membro como a cabeça, o pé ou a mão. Então a criança está em perigo de vida. Se aparecer algum membro, né, na hora do nascimento, não dá de nascer todo, pode batizar. Apareceu a cabeça, antes que morra, né? Ou o braço, ou o pé, batiza, usando a água e a fórmula, em nome do Pai, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se nascer, né, nascer vivo ainda, batize da mesma forma. Ainda mais pelo cânon 746, parágrafo 4º, diz que seja batizado o filho de mãe falecida antes de haver dado à luz, o qual deverá ser extraído por meio de uma operação cesariana, qualquer que seja o tempo da gravidez. E no caso de não poder operar imediatamente, aconselha de se porem panos quentes sobre o ventre da morta, da mãe falecida, para prolongar a vida do nascituro. Determina também que sejam batizados os fetos expelidos em qualquer tempo, por ser hoje opinião quase comum que o feto é informado, então recebe a alma, uma alma racional, logo após o momento da concepção. Ali começou a vida, Deus já informa, né, naquele ser ali, uma alma. Por isso, o feto ao nascer, qualquer feto, ao ser expelido, pode ser batizado imediatamente.
É uma tremenda verdade a existência do limbo, embora os modernistas já negam isso, né? Colocar o limbo no limbo, literalmente. As doutrinas aí perniciosas que emanaram do Concílio Vaticano II já esqueceram o limbo. Até o inferno, ninguém nem fala mais de inferno. Mas é uma tremenda verdade a existência do limbo para a Igreja Católica. E ainda mais tremenda é a responsabilidade do pai e da mãe que, por descuido ou desleixo, procrastinem o cumprimento do dever gravíssimo do batismo dos filhos. E eterno lhes será o remorso, se forem a causa da perda da alma do filho morto, antes de receber a regeneração pelo sacramento do batismo, que é a porta do céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre.